Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Hoje vamos bater um papo com o professor Rodrigo, mais conhecido como Digão, onde nós vamos falar um pouquinho de futsal feminino, beleza? Então fica todo mundo à vontade. Quem quiser já mandar suas perguntas, fiquem à vontade para poder já estar fazendo as perguntas aqui para a gente poder estar passando para o professor Digão, tá bom? Ele já entrou aqui, já vamos iniciar o nosso bate-papo. Fala, professor! E aí, prof. Luiz, tudo bom? Tranquilo, Digão? Tranquilo, e você, cara? Bom, graças a Deus. Digão, primeiro de tudo, quero agradecer muito, viu? Você aceitar o convite aí de vir bater esse papo com a gente. Cara, para mim você é um dos grandes profissionais que nós temos. Tive o imenso prazer de te conhecer em 2019 lá no Estádio do Cabeça e depois poder acompanhar cada vez mais de perto seu trabalho e ver como que ele é fantástico. Então quero te agradecer muito, viu? Por poder vir bater esse papo com a gente aqui. Eu tenho certeza que a galera vai gostar muito. Eu que agradeço, Luiz, aí, pelo convite. Foi um prazer também te conhecer em 2019, lá no estádio, né? Em 2019 nós não ficamos tão próximos, né? Foram alguns É, momentos, né? Que nós ficamos no mesmo alojamento, mas esse ano estreitamos a relação. E agradeço mais uma vez pelo convite, porque nem todo mundo gosta, né, de falar sobre o futsal feminino. Ainda eu vejo que existe um tabu. Então, acho que aos pouquinhos nós quebramos esse paradigma aí. beleza. E para a gente iniciar nosso bate-papo, Digão, eu sempre peço para os convidados poder falar um pouquinho da trajetória deles, como que iniciou no futsal, os clubes que passou, tudo certinho. Conta um pouquinho da sua história para nós, Digão. Bom, tenho um bacharel e licenciatura em Educação Física. Me formei em 2012 aqui na Universidade Metropolitana de Santos. Eu moro em São Vicente, no litoral de São Paulo, cidade vizinha de Santos. É, eu, desde pequeno, jogava futsal, né? Corria atrás da bola pesada já. Mas desde cedo eu tinha a percepção que eu não me tornaria jogador de futsal. E é uma memória bem guardada na minha cabeça que eu lembro que eu perguntei pro professor da escolinha, logo quando eu comecei, professor, como faz para ser professor de futsal? Aí ele falou para mim, tem que fazer faculdade de educação física. Então, desde a terceira, quarta série, eu já sabia que eu queria fazer faculdade de educação física, devido ao futsal. E assim que eu iniciei a faculdade, apareceu a oportunidade de eu estagiar em uma escolinha de futsal aqui de São Vicente. E a partir daí eu comecei a trabalhar com futsal, né? Durante a faculdade despertou outra paixão, que é a educação física escolar. Eu também dou aula de educação física escolar. E aí eu fui fazendo cursos, né? Mais voltado para a área da educação, nem tanto para o futsal. E no meu terceiro ano da faculdade, eu conheci o Felipe Sá, e ele me indicou para trabalhar na prefeitura da Praia Grande, né? Se ele nem trabalhava no Santos ainda. E aí, no ano seguinte que eu iria trabalhar na Praia Grande, ele foi convidado para trabalhar no Santos e comecei a trabalhar lá com futsal masculino. E tinha um futsal feminino também, só que era outro estagiário que ia trabalhar. Só que eu acabava chegando mais cedo, né? E acompanhava o treino das meninas. E já conhecia o treinador também, né? Que ele era o treinador de escolinha. E aí foi despertando a paixão pelo futsal feminino. Então acabei ficando mais no feminino do que no masculino. No masculino eu ia mais porque eu tinha obrigação, né? Tinha que cumprir o meu papel. Mas o meu prazer maior era sempre com o feminino, com o professor Fernando. Aí, no ano seguinte, no meu último ano da faculdade, ele me deu a oportunidade, o Fernando, de assumir o Sub-17 da prefeitura, né? E que era a ideia dele era começar a base, que ele só tinha um adulto. E, e aí eu fiquei esse ano com o Sub-17. Ano seguinte, aí eu me formei, terminei o estágio e fui trabalhar
comecei a trabalhar no estado com educação física escolar. E aí apareceu o convite de uma outra escola para trabalhar com futsal. Aí nesse ano, em 2003, eu só trabalhei com futsal escolar, né? E nessa escola não tinha futsal feminino. E aí eu pedi para o coordenador para iniciar o futsal feminino com as meninas da escola, né? Nível escolar. E aí, isso daí foi em 2013. Em 2013 eu comecei a fazer um curso técnico de enfermagem também, nada a ver com a nossa área. Eu também sou Que técnico legal. de enfermagem, mas eu não tenho o Corém, nem o diploma, porque eu não fiz os estágios. O que faltou, eu fiz o curso inteiro, que eu não tinha tempo. Eu ia fazer depois, só que aí devido ao trabalho, eu acabei não fazendo. E quando foi em 2015, eu iniciei a pós-graduação em futebol e futsal pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Em 2016, eu comecei a trabalhar numa escola, no Lupe Picasso, onde eu estou até hoje, só com futsal feminino. Fui contratado para ser treinador. E aí eu comecei a estudar só futsal. Né? O, O, pode falar. o Sá, você viu? O Sá chegou aqui, falou que você é fera, o Rodrigo, tem maior galera aqui Eu dando vi um aqui, deixa eu ver. abração Ah, eu aqui. vi Mandar só agora, legal. um alô pra eles. Pode seguir aí, Digão. É só pra registrar aqui que pô, os caras estão te elogiando um monte aqui. E, cara, e assim, lá na Praia Grande foi um divisor de águas para mim no sentido de metodológico. Porque eu trabalhava em uma escolinha onde eu sou muito grato aos professores o Cebola, o Wilson, e onde a linha deles é uma linha mais analítica, né? Então, eu só Entendi. conhecia o analítico. A minha formação na faculdade também foi analítica. Então, eu lembro até Olha, nas aulas práticas dos professores, era só analítico, só tecnicista, fílado. Então, na minha cabeça, era só aquilo do futsal. E quando eu fui para Praia Grande, e fui para um alto rendimento, né, que eram equipes adultas que representavam a cidade, eu fui abrindo a minha cabeça, né? No começo eu lembro que tive muita dificuldade de entender, porque na época teve um treino com o Sub-17 logo no começo, que o treinador do adulto estava vendo com as meninas, ele Digão, vem cá. Aqui, cara, aqui é competição. Aqui não é escolinha. Aqui o teu foco tem que ser outro, cara. Teu treino, teu trabalho é outro. E aquilo ali sabe, não foi uma dura, foi uma conversa. E aí sim, eu falei, pô, é verdade, aqui não é escolinha, aqui não é as crianças lá que estão iniciando. Então, a pós-graduação também, cara, foi um up, assim. E hoje já tenho um outro pensamento em relação à metodologia de treino de futsal, no que eu acredito, né? sensacional. E assim, Digão, até pra gente iniciar o nosso bate-papo, quando que eu pensei nesse tema, é porque você é um cara que, quando que você deu a palestra pra gente lá no Rio, cara, dava pra ver no seu olhar a paixão que você tem pela profissão, a paixão que você tem pela o futsal feminino em especial, então dá pra gente navegar em várias águas. E uma das águas que você até já citou na sua fala, eu queria que você explanasse um pouquinho para nós, como que vocês fazem assim para vencer, para quebrar alguns paradigmas ainda que ainda existe, né? Infelizmente ainda existe, né? Essa falta de muitas vezes de apoio, essa falta maior de visibilidade, essa falta de dar credibilidade que a modalidade merece. Como que você enxerga isso, Digão? Como é que vocês fazem assim para ir pouco a pouco superando cada barreira? Cara, como o meu foco é a iniciação, eu acho que esse paradigma que eu tenho que quebrar primeiro é com os pais, é cultural. Entende? Primeiro é cultural. Eu não tenho como, eu não consigo falar desse ponto sem relembrar a história, né? Mas eu não posso ficar preso a isso, a história, o passado da Uhum, mulher, né? Porque eu acho que é uma luta diária que nós, tanto as mulheres como os homens, também temos que vencer, né? Passar por cima. sim. Então, eu acho que isso é um começo em casa, né? Esse paradigma começa em casa. Se na sua família não tem uma pessoa atleta, vamos dizer assim, uma menina, uma mulher que goste de esporte, eu acho que já fica um pouquinho mais difícil. E, e na iniciação, eu tento convencer os pais no argumento que o esporte é saudável.
seja ele qual for. E o esporte, seja futsal, vôlei, basquete, ginástica, saltos, não são só para mulheres ou para homens, são para todos. Todos nós podemos praticar, né, a modalidade, vivenciar, principalmente a criança, a sua importância para o desenvolvimento do seu repertório motor. E, e falando um pouquinho mais acima, eu acho que falta um pouquinho de incentivo do governo, né, políticas públicas, né, para dar oportunizar as crianças a vivenciar a modalidade, principalmente as meninas. E eu vejo também como uma ferramenta que eu vejo como exemplo, né, os times, as cidades que têm times femininos adultos, elas acabam conseguindo muitas meninas para fazer parte da sua base e, consequentemente, na iniciação. Entendi, pô, muito legal. E aproveitando essa sua fala, assim, como que você vê agora, Digão, dentro de quadra, a evolução no futsal feminino, seja de treinamento, seja de qualidade de jogo? Como é que você enxerga isso? De lá de quando que você começou para agora? Já é possível nessa linha do tempo você ver uma evolução grande, ou você fala, não, quando que eu iniciei já estava nesse processo? Então é uma linha um pouco mais retilínea dessa evolução. Como é que você enxerga, Digão? Cara, assim, eu posso falar da minha realidade, né? Porque eu, sinceramente, o futsal feminino adulto não consigo acompanhar muito devido ao meu cotidiano. Procuro sempre saber, acompanhar, ver os jogos assim que possível. Mas eu vejo que está numa crescente, cara. Eu acho que o que diferencia o jogo do homem e da mulher é fisiológico, né? A intensidade é o que muda, mas em termos de treinamento, o que você passa para o seu time adulto, você também poderia passar para o seu time adulto feminino, se você tivesse, entendeu? Os Sim. mesmos conceitos, a sua mesma metodologia. O que eu vejo que talvez assim seja um pouco mais abaixo, pelo que eu acompanho aqui nas serias da Vila, a parte técnica das atletas, das meninas, um pouco prejudicada devido à falta de repertório motor na infância. Então, o que eu vejo, não tem um estudo, não tenho que diga isso, mas eu acredito que Comprova. seja a falta do repertório motor das meninas. Porque nós já começamos na educação física escolar, né? Nós já temos a cultura do bola-bola e de separar por gêneros, né? As meninas vão jogar queimada, vôlei, as meninas vão jogar bola, então não tem nenhum trabalho, infelizmente muitos profissionais não se atentam ao desenvolvimento motor, né, nas aulas de educação física, então isso acaba atrapalhando bastante o desenvolvimento. Se você vê aqui você trabalha no alto rendimento, né, mas você vai ver muitos atletas na base também que tem dificuldade. Às vezes o menino é muito inteligente, a menina é muito inteligente, mas a parte do repertório motor é limitado. E aproveitando essa sua fala, Digão, você também dá aula em escola, né? Como é que você faz esse processo? De alguma maneira isso acaba te influenciando nas suas aulas no dia a dia? E você procura trazer isso também muitas vezes de alguns outros lugares que, por exemplo, talvez não se trabalhe isso, não se preocupe com isso para dentro da escolinha, para você tentar suprir essa necessidade desse repertório motor. Às vezes, por exemplo, na sua aula de futsal, você dá um handball adaptado, você dá um vôlei, você dá alguma coisa para tentar enriquecer esse repertório, para depois você conseguir chegar naquilo que você deseja? Como é que você vê? No meu currículo, nessa escola particular que eu trabalho, que eu dou de educação escolar, minha experiência era só educação escolar só no estado, né? Então, estado escasso de material, né? As crianças, infelizmente, com uma cultura da educação física escolar largada, e eu tinha muita dificuldade no estado de mudar essa realidade, né? Devido a uma série de fatores, até mesmo a própria gestão da escola. Eu escutei uma fala de uma vice-diretora uma vez que para ela não devia nem ter educação física no currículo, que era só dor de cabeça. Então, Cara, era um pouquinho difícil. E algumas ferramentas que eu utilizava no estado era meio um caminho contrário, começar com umas pequenas competições
para estimular a prática, né? E eu tinha um colega de trabalho também, um professor Sidney, anos no estado, que fazia esse trabalho também. Então, nós tínhamos interclasses, então não era só o futsal. Tinha o vôlei, tinha o handebol, tinha queimada, tinha basquete. Nós procurávamos sempre diversificar e a regra era uma só, era misto. Nós adaptávamos Legal. regras, né? Tinha que ser mista. Não importa qual modalidade. Tênis de mesa em dupla, um menino e uma menina. Entendeu? Então, assim, não tinha muita desculpa para não participar. Não gosto de tal esporte, não tem isso, não tem aquilo. Mas era uma forma de a gente tentar trazer os alunos. E no meu currículo, quando eu mandei para essa escola particular, a, a coordenadora falou assim, sabe o que me preocupa, Rodrigo? É que você só trabalha com futsal, só tem sua experiência no estado de educação física escolar. Você sabe que educação física escolar é diferente, né? Aí eu falei, não, eu sei, ficar tranquilo. E eu acredito que o meu trabalho aqui não é só não é futsal aqui dentro da escola. Tanto que no meu planejamento, o futsal em si, em cada semestre, uma ou duas vezes. As crianças me cobram muito, mas é porque eu procuro trabalhar de outra forma, né? Então eu faço com ele e as meninas, e nessa escola particular ele já tinha uma cultura com a educação física com o antigo professor, ele já deixou um trabalho, né? Um legado na escola que eu estou dando continuidade. E então lá as meninas todas participam das aulas, seja ela qual for o objetivo da aula, desde um pega-pega até um jogo de invasão. Então eu falo para eles que o objetivo da aula primeiro a diversão, né, para eles entenderem. Então eu quero que seja um momento que eles se libertem, vamos dizer assim, extravasem bastante, se divirtam e aprendam consequentemente. Então eles gostam muito que eu participo da aula, então eu sempre levo uma roupa a mais, que às vezes eu vou trabalhar em outro lugar, porque vira e mexe eu estou brincando com eles. E para o treino de futsal, como você falou, tem algumas atividades adaptadas, né? Eu sinceramente, eu não crio muitos jogos. Eu não vejo assim eu vou criar um jogo. Eu posso ver um treino seu e adaptar de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com a minha realidade. Então, por exemplo, trabalhei em 2000 com o Sá, aí ele me convidou para trabalhar no BFT em 2018. Eu comecei lá no 2017 a 2018. Então, ele é fera na iniciação, né? Com os meninos. E ele passa muito trabalho voltado para um repertório motor, específico do futsal. Então, eu vou te dar um exemplo. Teve uma pergunta aqui de alguém, mais para cima, acho que foi da Júlia, né? Como faz para compensar essa falta de repertório motor? Então, por exemplo, com as meninas, no treino das meninas, vou focar nelas, eu entendo que a relação com a bola é muito escassa, né? Porque devido a começarem tarde, não ter estímulo motor na primeira infância, enfim. E então o meu aquecimento, cada uma com uma bola no pé e vai brincar com a bola. Delimita espaço, reduz o espaço, então cada uma com a bola conduz. Aí de vez em quando é à vontade e de vez em quando eu determino, só o pé direito, só o pé esquerdo, embaixadinha, parte interna, externa, tal. Aí bola de tênis, vamos utilizar bola de tênis. Também vai conduzir bola de tênis, vai conduzir duas bolas. Aí aí entra um pouquinho na parte lúdica. Duas meninas sem bola, pega. Quem roubar a bola, você as pegadoras estão sem bola. Se roubar a bola, quem perdeu a bola se torna pegadora. Então eu já estou trabalhando condução, já está protegendo a bola, já está dentro da realidade do jogo, já entrou o caos, né, do jogo. Então ela já tem que pensar um pouquinho mais. Como eu te falei, dentro dessa atividade, aí comecei a trabalhar com o professor Índio dos Santos, não sei se você conhece, treinador do hoje, agora ele está no Sub-9, no Sub-10, Sub-14, e ele já pegou e falou assim, vamos colocar aí mais uma atividade de finalização com elas, a ideia deles. Então, já fazia essa mesma coisa e cada uma tinha um número, aí elas vinham, faziam um passe, aí voltava um pouquinho mais para o analítico, fazia o passe, injetava e finalizava. Depois, aí cria várias situações. O famoso rachão também, como o rachão, bola de vôlei
quicando só o gol dentro da área de cabeça. Aí é aquela diversão, entendeu? Então, assim, o Luiz, a intensidade, a intensidade vai oscilando, mas é mais ou menos essa linha que eu procuro utilizar. Outra coisa para as meninas que eu acho muito importante também, mas para os meninos também na iniciação, por exemplo, treino de finalização. Isso daí eu vi do professor Felipe Sá. Eu vou cada aluno com uma bola na mão, eu monto 4 estações, seja lá quantas for, e cada estação é um exercício. Então vai fazer skipping alto, skipping baixo, amarelinha, salto com o pé, com os 2 pés. Aí você vai da sua criatividade, né? E aí Putz, eles legal. vão e finalizam. Então é dessa forma que acaba recompensando, vamos dizer assim, esse repertório motor e também desenvolvendo ele e potencializando. E você também utiliza, Digão, como que você trabalha com iniciação, tudo, algumas pequenas tarefinhas para casa? Por exemplo, quem puder, pega uma meia lá, tem que bater 2 embaixadinhas com cada perna e me manda. Você faz algum tipo de desafios assim para as meninas Agora, poderem levar para casa? agora na quarentena? Não, no dia a dia normal e agora na quarentena também, aproveitar os 2 períodos. Não, cara, assim, no dia a dia, em situações normais, o que eu peço, às vezes, para as pequenas é um desenho. Se elas entendem, por exemplo, eu gosto de jogar com Que pivô legal. e eu quero ver se elas entenderem. Então, como é o nosso posicionamento na saída de bola, no 3-1 simples? Aí elas vão, desenham a quadra, posiciona, como elas entendem, entendeu? Isso não só com os pequenos também resolve bastante. Isso daí. E assim, cara, eu sinceramente eu vejo essas crianças treinando em casa e me preocupa muito. Eu sou tenho um olhar um pouco crítico a isso, Ai, que porque, legal. porque assim, eu vejo que é um momento de ficar em casa, né? Só que criança, ela tem que ficar em casa, ela tá difícil para ela, que ela não tá vendo o vô e a avó que elas curtem, que mimam eles, não tá vendo os amigos da escola, espaço reduzido. E infelizmente a cultura dos pais também, principalmente de atletas de futsal, é difícil, né? Então, se a criança pegar por conta própria a bola e ela mesma montar os exercícios, elas fazendo o que elas quiserem, pô, legal, tá partindo dela, ela tá se divertindo, é algo prazeroso. Mas eu vejo muitos pais nas redes sociais já com um filho focado, parecendo que tá na pré-temporada do campeonato Verdade. europeu, entendeu? E isso daí é algo que me preocupa bastante. Eu penso, se a criança se partir dela, como ela vai brincar com a bola, se ela vai bater bola na parede com a mão, com o pé, beleza. Mas eu vejo que os pais estão levando uns muito a sério. No sentido de que, Luiz, quando voltar, quando tudo se restabelecer, os campeonatos vão ser, eu acredito que seja assim, tudo vão jogar a tabela em cima de nós. Então, sessão de treino vai estar prejudicada, tabela dos campeonatos estarão prejudicados, vai ter que ter muita adaptação. Então, acredito que que comece em junho, serão 5, 6 meses intensos. Então, agora eu vejo que seria um momento de descanso, entendeu? Uma continuidade quase das férias de descanso. A criança ela tem que estar ativa, ela tem que estar o tempo todo brincando, se divertindo. Aí sim ela vai estar ativa. Eu não passei nem nada para as meninas, em casa vocês vão ter que fazer isso, aquilo. Não, elas estão à vontade. Se elas estão fazendo alguma coisa, legal. Se elas estão descansando, deitadas, vendo Netflix, fazendo alguma coisa, legal também. Eu vejo o retorno, cara. Quando for retornar, eu vou ver tabelas, eu vou ver como vai ser a sessão de treino, tudo. Aí eu planejo, cara. E já era. O professor Cássio.Romo, ele pergunta para você, Digão, se você usa muito o trabalho de 1 para 1, 2 contra 2 com as meninas, assim. Bastante. Mais do que o jogo formal e do que atividades onde eu coloco 4 contra 4. Primeiro que na iniciação eu entendo que a interação dos atletas numa jogada seja de no máximo 3 contra 3, 2 contra 2.
entendeu? 3 jogadores, não 2 contra 2, 2 jogadores. Então, 2, 3, às vezes, para finalizar uma jogada. Não tem um trabalho específico de, vai movimentar, tocar aqui, sair ali. Eu acho que é muito difícil, né? Só em, talvez, níveis tipo do Felipe Sá, né? Os meninos com essa categoria. Então, na iniciação, eu utilizo muito trabalhinho de 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 1, 3 contra 2, tá? Entra o 4 contra 4, às vezes, em algumas atividades? Entra. Não vou falar aqui, não. Mas o foco é principalmente esse. Tem um exercício que eu gosto, que eu utilizo bastante, que é com tomada de decisão. Só pegar, posso pegar a prancheta? Pode, fica à vontade. Acho que é mais fácil a visualização, né? Que Beleza. tomada... Fica mais ou menos 2 atletas na entrada da área, na linha da área, tá? Uhum. E aqui, pegar 2 preto. Não sei se o pessoal está conseguindo enxergar. Fica Beleza. Aqui no fundinho, um trabalho. Então, 3, né? 2 na ponta e 1 no meio. Essa criança aqui que está com a bola, quando eu apitar, vai fazer o passe para cá. E aí vem para o meio, pênalti, tá? Joguinho do Felipe Sá também. E essa criança, ela vai definir o lado que ela vai atacar. Definiu para cá, 2 para 1. Aí aqui já entra conceitos também, né? De defesa, né? Você vai fechar o meio, vai fechar a ala, vai tirar o bate. E essa criança aqui, ela retorna. Se joga um jogo de 2 contra 1 e depois 2 contra 2, se caso tiver o equilíbrio. Então aqui ela tá... essa criança aqui, ó, ela tá sendo muito rica a tomada de decisão dela. Ela olha quem ela vai atacar, quem ela acha que é mais fácil, então se ela acha que é mais difícil, se vai pro desafio, se vai pro pau. As crianças e as meninas também, elas combinam antes. Elas são, vai pra cá, que é mais fácil, aqui é mais lento. Então eu utilizo bastante esse joguinho com elas. Lembrando que não é um jogo que eu criei, tá? O jogo do professor Felipe Sá. Tem outro também, Luiz, que aqui é esse joguinho aqui, ó. Professor Edu Martins, conhece, né? Do Santos aqui também. Eu coloco, é a mesma dinâmica, tá? Só que aí agora eu começo com finalização. Ó. Coloco uma jogadora aqui no escanteio e a outra no escanteio. E as duas no meio. Apita, conduz para finalizar. Quando finalizou, qual é o gatilho para essa bola sair? Quando a primeira finalizar, bola saiu, ó, finalizou. Define o lado também, mesma coisa, 2 contra 1. Só mudou o início da atividade, que coloquei a finalização. Fica um pouquinho mais difícil, né? Para assimilar a criança na iniciação, mas esse foi o objetivo. Entendeu? Digão, o professor Felipe Leles, ele pergunta para você o seguinte: com relação a campeonatos até 10 anos, como não temos muitas equipes femininas nessa faixa etária, seria interessante torneios nessa idade que fossem misto? O que você pensa, Digão? Cara, eu não penso... eu não sei se é o misto que o professor está se referindo, se é um time com meninos e meninas ou juntos, né? Ou então um time só de... Tem times femininos e time de meninas. O que a literatura fala, né? Que o treinamento para crianças de 6 a 10 anos é igual, diferente dos gêneros. A partir dos 10 vai mudar devido à parte biológica do menino e da menina. E o ideal também seriam meninas treinarem junto com os meninos também. Então, assim, como na minha realidade, o que acontece? Aqui tem um campeonato que ele é dividido por nível. Então, tem a divisão branca, azul e bronze. Branca, azul e amarelo. O branco são as crianças top, né? Mas tudo nível escolinha, nada voltado para atletas federados. Azul, intermediário, né? E o amarelo são crianças bem iniciantes. E aí, eu comecei com as meninas lá do BFT, coloquei elas no campeonato com os meninos nesse campeonato, porque é uma forma de elas participarem, se sentirem motivadas, né? O ideal, penso eu, que também tivesse um campeonato só para as meninas, um sub-7, sub-9, sub-11,
Gostaria, é o meu sonho ainda de participar de um campeonato assim, não consegui, mas eu coloco elas nesses campeonatos. E aí o que eu percebi, no primeiro ano, em 2018, não sei se foi 2017 ou 2018, foi 2018, nós colocamos, tinham algumas meninas com um ano mais velhas, né, que no sub-10 a menina tinha 11 anos. Uhum. E mesmo assim nós só tomamos pau. Perdemos todos os jogos, tal, mas e elas ficaram desmotivadas. Ficaram desmotivadas, pai desmotivado e tal. E no último jogo, cara, foi o vídeo que viralizou lá dos pênaltis contra o chute inicial Corinthians, elas venceram. E era um campeonato que premiava todo mundo. Então ali foi um jogo do 7º colocado com o 8º. Eram 8 times, foi a gente. Elas venceram. Elas viram que era possível, né? Que era só treinar mais, se dedicar. Depois dali eu percebi que elas começaram a se proteger. Como elas se protegiam com os meninos? Chegando com o pé firme, usando o corpo, usando o braço. Que Aí legal. beleza, eu treinando com o menino. Em 2019 eu entrei na Copa da Liga Rio Clarense, feminino sub-12, né? E aí, cara, as minhas meninas, elas tinham o diferencial de todos os times que eu joguei. Elas não tinham pé mole para nenhum time adversário. Então, elas jogarem contra os meninos, intrinsecamente, elas tinham que se proteger. Então, elas levaram isso para jogar contra as meninas. Então, era pé firme, usava braço, sabe? Uma malícia mesmo, que elas... Não fui Caramba, eu que passei, o máximo que eu falava para elas era proteger o braço, proteger a o bola, o corpo. corpo com o braço. Mas com as meninas, cara, eu tenho uns vídeos aqui, elas jantavam literalmente alguns times porque elas tinham já o costume de jogar com os meninos. Então não tinha pé mole, não fugiam de divididas, entendeu? No começo com os meninos elas fugiam, ficavam com medo, sim, mas depois, cara, você via que era cada porrada pau que elas quebravam com os meninos, assim, grosseiramente falando, Uhum. que dava orgulho. Sabe por quê? No começo dos jogos, era uma politicagem. Pô, que bonitinho o time das meninas, e elas iam todas arrumadinhas, com um choquinho e tal. Aí, cara, elas chegavam jantando também, porque elas, acho que aí tinha uma parte que acabava não dosando, porque elas pensam que toda a bola ia ter que chegar duro. E aí elas acabavam também, às vezes, inflamando a torcida. Entendeu? Só que não era um chute na canela, vamos dizer assim, é de chegar firme mesmo, né? E como era um Uhum. campeonato mais para escolinha, tinha alguns meninos que eram mais iniciantes. Que legal. O professor Cássio Rômulo, Diegão, ele pergunta para você, Diegão, se você tem atletas com muita dificuldade em coordenação motora. Ah, tenho bastante, cara. De meninas, principalmente. E eu acredito, como eu falei, falta de estímulo na infância, porque a menina não tem uma bola, né, quando é pequena, para ficar chutando em casa com o pai e com a mãe. E a educação física escolar, né? Claro que também tem outras, eu acho que um olhar que a gente tem que ter também, nós professores, às vezes a gente pega, pô, aquele aluno é mó desligado, aquele fulano é mó desligado, não presta atenção em nada, mas por que será? Será que ele Sim. não tem algum transtorno? Alguma coisa? Eu vejo também que nós não fazemos anamnese, né? Muitos Perfeito. professores não fazem anamnese antes da criança entrar na escolinha. Então, é um cuidado que eu tenho quando eu percebo alguma coisa assim, seja com o menino, com a menina, eu já chego no pai e na mãe. Como é na escola? Primeira pergunta, como é na escola? Porque como a criança é dentro da sala de aula, muitas vezes ela reproduz na atividade física, né? A falta de atenção. Então, é um diálogo, algo que eu estou trazendo da educação física escolar, é uma conversa que eu tenho muito com as professoras na escola sobre isso. Elas me perguntam muito, Rodrigo, como é o tal aluno nas suas aulas? Ele participa, interage? E no movimento nós percebemos as qualidades e as fragilidades, né, das crianças. Então, acho que é um olhar diferenciado que a gente tem que ter também. Porque a criança pode ter um repertório motor
abaixo do esperado, mas por quê? Por falta de estímulo ou também ela tem alguma outra patologia? Isso a gente tem que se atentar. Perfeito. Até aproveitando essa sua fala, Digão, tem um vídeo do Cortella, né, que ele começa a falar sobre metodologia, tudo, que ele fala que ele tem que ouvir coisas que os jovens, segundo ele, ouvem tudo. Você acredita, assim, que nós professores, somente na base, na iniciação, a gente precisa mergulhar um pouco nesse universo também da criança, que nem, por exemplo, quem trabalha com feminino, você procura também, às vezes, assistir algumas coisas que as meninas gostam bastante para você poder ter uma maneira de ficar cada vez mais próximos dela em termos de pensamento, em termos de coisa, para entender melhor ela? Ou como é que você enxerga isso? A criança primeiro é no lúdico, né? Então, Sim, por exemplo, é, atividades em escola. O meu pega-pega, tem um pega-pega neném, pega-pega bruxa, pega-pega super-herói, pega-pega disso, pega-pega daquilo. que Então, legal. todas as atividades é voltado para o lúdico, né? Eu vejo assim. Então, assim, e com isso, as crianças trazem para nós algumas dicas de como trabalhar, vamos dizer assim. E com as Que legal. meninas no futsal, eu procuro também estar meio que interagindo com elas. Eu não digo eu vendo televisão, alguma coisa, mas eu vou te falar. Por exemplo, eu chego para elas, às vezes eu percebo que elas estão naquela fase da adolescência, estão um pouco descompensadas, tal. E meninos também acontece isso, tá? Não é só as meninas, não. E eu chego, às vezes, num canto, chamo uma ou outra, pergunta se tá tudo bem, o que que tá acontecendo, né? Uma fase que elas brigam com as amigas, brigam com namorados, brigam com a família, com todo mundo, e também os hormônios delas, né? Estão na fase de desenvolvimento, então acabam dando resquícios dentro da quadra, dentro do treino. Então, eu procuro me aproximar delas de forma individual, na maioria das vezes, né, para entender elas e às vezes falar para elas abertamente. Falei, ó, sei que eu não sei se é o seu caso, às vezes você pode estar de TPM, às vezes você não pode estar passando por um momento bom. Então, eu quero que saiba que você pode contar comigo, tá? Bacana. Seja da forma que for. Cara, já tive casos de saber lá quando eu trabalhava lá na outra cidade que, que amigos abusavam da menina, amigos Caramba. do pai, entendeu? Então assim, coisas que menina contava para mim que nem a mãe sabia. Então assim, é um papel de nós educadores nós temos que ficar atentos, né, a tudo que acontece. Então, Verdade. eu procuro sempre estar no meio delas, de alguma forma. Então, às vezes eu vejo rede social, dou uma brinco, não pergunto muitas vezes, não entro na intimidade delas, né, no que elas Sim, claro. conversam, não sei o quê, mas eu procuro sempre estar ali dando risada, tiro onda, pô, elas postam muitas fotos, então pego alguma coisa da foto, falo, caramba, ó esse cabelo, ó não sei o que, e elas têm essa liberdade comigo também, né, direto elas entram nas redes sociais e começam a brincar. Então é mais eu tento deixar elas à vontade para elas entenderem que o Digão não é só treinador, eu sou professor e sou amigo delas também. Perfeito. O professor Daniel Oliver, ele pergunta para você, Digão, se você trabalha com goleiro linha com as meninas, como se vê muito no masculino. Você chega a trabalhar com goleiro linha, Digão? Como é que você faz? Eu, na Copa, no nível que eu joguei a Copa Paulista, nível estadual, eu coloquei sim goleiro linha. Por quê? É, eu entendo que elas precisam vivenciar tudo, né? E era a minha goleira linha, eu peguei a minha principal jogadora, ela no começo ficou com medo de tipo, ela diga, não, eu não sei no gol. Eu falei, nós vamos treinar. E não vai ter problema se tomar gol. Eu falei para ela, eu expliquei as situações do goleiro linha, nunca acredito. Falei, primeiro, vou utilizar o goleiro linha quando a gente estiver perdendo. Eu perder de 1, perder de 10, eu perdi do mesmo jeito. Então, nós vamos pro tudo ou nada, serão nessas situações, principalmente o goleiro linha. E então toda a sessão de treino eu ficava uns 20 minutos colocando ela, treinando até a saída da goleira com ela, com a troca do colete na mão. Elas tiveram um pouco de dificuldade nisso daí. E eu treino sim, era um goleiro sem movimentação,
bem simples, 3-2, né? Minha goleira na ala. E assim, graças a Deus eu não precisei colocar em nenhum jogo com derrota, mas eu sempre coloquei, eu sempre não, cara, que eu comecei no último semestre só. Foram 3 jogos que eu entrei com goleirinha. Eu já estava vencendo, o placar já decidido, mas eu precisava que elas vivenciassem durante o jogo. Foi engraçado, eu tenho até esse vídeo, que eu pedi o tempo, já estava o jogo acho que 7-2 para nós, faltava 3 minutos. Aí eu pedi o tempo, falei, ó, vai entrar a goleirinha, tá? Porque tá entrando agora nesse momento, que eu quero que você vivencie, tudo bem? Aí eu expliquei para elas, aí a menina da base, ela entendeu que ela tinha que tocar só na goleira. Tava nervosa. Aí no jogo, aí o que aconteceu? As adversárias marcaram a goleira, encostaram nas meninas e a ala oposta vazia para entrar o passe. Aí ela parada no meio da quadra, assim, o jogo rolando e todo mundo parou. E ela, Digão, a goleira tá marcada. Eu falei, mas não precisa ser na goleira, pode fazer o passe para qualquer jogador, pode conduzir e até o gol se tiver espaço, não tem problema. Aí deu a jogada lá, saiu a bola. Aí bola, nossa posse de novo. Aí aconteceu isso. Gol da goleira de goleiraninha. A bola entrou, aí entrou o passe na goleira, ela entrou a bola no fundo, tabelou e entrou a finalização. Esse aí o gol. Aí eu falei, tá vendo? É simples, você pode tocar para qualquer jogador. Ela, agora entendi. Aí no final do jogo eu falei, pô, a gente não treina isso? Você tocava só, que era a mesma referência que eu utilizava. Você não tocava para todos os meninos. Ela, é que no jogo eu fiquei nervosa, esqueci. Pensei que você podia tocar nela. Eu falei, então tá bom. Muito legal. O professor Daniel, ele aproveita também e pergunta para você, Digão, se taticamente as meninas são mais obedientes que os meninos. Como é que você analisa? Eu vejo que sim. E tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? Porque eu procuro dar autonomia para elas. E assim, a autonomia, eu acho que para nós treinadores, às vezes é um pouquinho difícil, né? Porque às vezes eu penso que, igual eu estava conversando com o professor Caio, um colega aqui do Oceano Praia Clube, que ele fala, pô, parece que a gente às vezes está com controle na mão, né? Querendo controlar todas as ações dos nossos jogadores. E elas, quando elas sabem de um padrão, de um posicionamento que nós passamos para elas, elas querem cumprir aquilo ali e cumprir fielmente. Só que, por exemplo, numa movimentação simples, num 3-1, vai. Pô, a menina do meio pode tocar e sair pelo meio. Fala, ó, toca e sai na diagonal. Mas se a diagonal estiver fechada, ela poder parar para ficar entre as linhas, para fazer uma tabela, uma triangulação, ela não para, ela vai embora. Por quê? Foi embora. Porque você falou que eu tinha que ir até lá ao fundo, entendeu? Era mais ou menos isso que acontece. Então, eu falo para elas assim, falo assim, ó, dentro da quadra são vocês que tomam a decisão. Tá? São vocês. Se você vê que se você se garante que vai para cima do adversário, por exemplo, não vai tocar ou vai sair o gol, vai embora. Não tem problema. E outra, já aconteceu muito também, Luiz, eu chegar para as meninas e falar assim, e aí, o que vocês estão vendo do jogo? O que a gente pode fazer? O que pode fazer? Quem é a menina adversária lá que eu não estou enxergando, que está acabando com vocês? Então eu procuro dar essa autonomia para elas também. Claro, nem sempre, porque eu também às vezes não acabo durante o jogo, no calo do jogo, pensando, mas eu procuro dar essa liberdade para elas, de elas pensarem. Eu vi, se eu não me engano, acho que foi o Pepe Guardiola, uma vez, comecei a ter essa atitude porque eu vi acho que foi uma entrevista, uma reportagem, que ele perguntava muito pro Xavi o que ele estava vendo dentro do campo. E o Xavi, muitas vezes, durante o intervalo, é o que passava para ele, né? O que estava acontecendo no campo. Então, assim, isso ficou na minha cabeça, para elas enxergarem, né? E elas tomarem a decisão, entendeu? Perfeito. O professor Cássio, ele pergunta para você assim, ele fala, sei que não existe receita de bolo, mas o que fazer quando uma das suas melhores atletas é bastante rebelde? E até aproveitando a pergunta dele, Digão, você procura trabalhar também essa mentalidade das meninas, essa capacidade delas dentro do jogo de controlar as emoções, essa parte emocional, psicológica, você faz esse acompanhamento também? Cara, acho que fundamental. E como ele falou, né? Não tem receita de bolo. Receita de bolo. Eu tinha uma atleta, cara, ela evoluiu muito. Ela evoluiu muito, hoje ela não está comigo mais. Foi uma perda,
Mas, assim, ela é uma atleta extremamente difícil de receber críticas e orientações. Caramba. Então, era uma menina fundamental no time. Só que, putz, era dor de cabeça para falar com ela. Às vezes eu tinha medo de falar, porque ela desequilibrar de vez. Então, assim, era muita conversa no pé do ouvido, era muita conversa no individual, explicando para ela por A mais B, porque talvez aquilo, o que eu estava falando fosse melhor para ela fazer, né? Geralmente eu vejo quando acho que é a rebeldia que ele fala, são meninas que meio que você pede para fazer isso, ela tem uma capacidade coordenativa de entendimento do jogo melhor, tá melhor atleta, vamos dizer assim, a nível de um jogo, de treino, e ela quer fazer o que ela quer, né? E eu acho que não só com as meninas, com os meninos é trabalho de chamar num canto, vamos conversar, por que você está fazendo isso, por que você está fazendo aquilo. Entra também aquela questão que eu falei, se possível, né? Nem sempre conversar com a família, entender a família. Será que na escola também é assim? E em casa, a criança é assim? E em casa, o pai e a mãe também não tratam assim a criança? Então, assim, acho que muitas vezes na educação física escolar também me mostra isso também. Às vezes eu conheço as crianças quando eu conheci os pais, né? Então a gente entende certas atitudes das crianças, tanto dos meninos como das meninas. Então, acho que você procura caminhos para. Vai ser uma conversa individual, vai ser uma conversa coletiva, serão indiretas, entende? Assim, numa conversa antes do Sim. jogo. E eu tenho uma menina que hoje ela jogou, era sub-11 ano passado, esse ano sub-12, e ela é uma menina que se cobra muito. É uma menina que se ela era sempre, ela iniciava fora, mas é uma menina importante, que ela entrava no jogo, se no entendimento dela não estivesse indo bem, esquece o jogo para ela. Não rendia, não jogava. Se no começo ela tivesse 2, 3 ações, pô, legal, caramba, a troca dela ia ser uma troca sem perder a qualidade do time. Mas esse no início, antes da quarentena, né, sem saber, quando começamos o campeonato, eu falei para ela assim, falei, ó, você vai ser minha capitã esse semestre. É você minha capitã, só que é o seguinte, é um combinado aqui. Se você não se controlar, se você não se respeitar e não respeitar as demais, eu tiro a faixa de você. Então, assim, por que capitã? Para ela, eu entendi que assim, é um desafio de ela se policiar, a se controlar. Para quem é uma tentativa para ela, quem sabe, ela melhorar a parte psicológica dela. Ah, legal. E vamos aproveitar, Digão, também falar assim, quantas sessões de treino geralmente você tem durante a semana, né? Seja no Fênix, seja também no, no Barata. E também aproveitando a oportunidade, uma coisa que me chamou muita atenção, que você faz e também que o Sandro começou a fazer lá na cidade dele, é as mães participarem, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso, né? O que isso acarretou em termos de entendimento de jogo também para as mães. Por mais que elas vão lá bater uma bola, mas isso te ajudou a que elas entender também e atrair mais meninas também para a escolinha, para o CT. Explica um pouquinho isso daí para a galera. Só faz a sua primeira pergunta de novo, antes das mães, que eu viajei aqui. Quantas sessões de treinamento você tem? Seja na escolinha, se você puder falar também um pouquinho da escolinha, e seja também no CT do Bará. Então, assim, lá no BFT, a nossa turma das meninas, o nosso treino é das 9 às 10 da noite, segunda e quarta. Então, tem meninas lá de 6, 7 anos treinando com as meninas de 14 também. Infelizmente, é uma realidade nossa, né? Porque nós não temos mais horários. Eu entendo que para trabalhar com a iniciação no feminino tem que ser um horário à noite, porque para você ter quórum para treinar, tem que pegar as meninas que estudam de tarde e de manhã, né? Entendi. Então, pensando também numa questão de logística e gestão, né, financeira, tem que ser à noite. Então, essas meninas da escolinha, elas treinam 2 vezes na semana, cada sessão de treino 1 hora. As meninas da escola, não que eu dou aula de educação escolar, que eu sou contratado apenas como treinador de futsal, elas treinam lá no BFT também. Eu conversei com o Sá, uma parte que lá o ginásio é melhor, né, do que o da escola. Então elas treinam 2 vezes na semana. As sessões de treino semanal no máximo são 3 horas. Então 2 vezes na semana, 1 hora e meia cada treino.
Esse, esse ano, agora eu estava me ajustando meus horários, né? Porque a ideia era... porque, assim, tem meninas da escola que treinam na escolinha também, né? Pagam para treinar mais. E as do Paulista é um catado. Então, eu pego menina da escola, da escolinha, tem meninas de fora. É um time que a gente... que eu fiz a parceria com o SAI esse semestre também, né? Pra gente levar até o nome do BFT. E aí nós faríamos 3 sessões de treino, né? De cada treino, pelo menos 1h30. Porque nós, esse ano, o campeonato, nós vencemos, né, o primeiro e o segundo semestre, o campeonato estadual, e só que para você se manter no topo, né, você tem que... é mais difícil do que chegar lá. Então, Verdade. por isso que nós aumentamos, eu preferi aumentar a sessão de treino. E em relação às mães, cara, foi engraçado, porque quando eu comecei com a Fênix, antes de eu trabalhar no SA, com o SA na iniciação, eu trabalhava sozinho com a Fênix, né? Então eu pagava o aluguel de quadra e tinha 2 horários onde eu dividia as meninas. Só que praticamente o que eu recebia, eu pagava o aluguel da quadra. Não tinha um lucro, mas eu entendia que como eu estava começando, né? Era algo novo, difícil, uma hora ia melhorar. E quando eu comecei a divulgar, muitas mulheres me procuravam, tem para qual idade, como vai funcionar e tal. E aí até que eu cheguei e fiquei na dúvida. E uma mãe matriculou a menina lá e conversou a conversar comigo, pô, eu joguei futsal um tempo atrás com o Fernando, lá da Praia Grande, que não sei o que, tal. Tá tendo procura. Aí o Sá me convidou para trabalhar no BFT. Saí de lá, onde eu alugava a quadra, comecei com a iniciação. E aí, mesmo começando a divulgar de novo a procura, eu falei, putz, o que eu faço? Falei, vou tentar uma turma com mais velhas, mas com objetivo qualidade de vida sem campeonato. Aí eu tenho essa turma hoje, que eu brinco com elas, que é o meu subóbito, que elas treinam 2 vezes na semana, né? Elas têm 1h30 cada treino, e elas, cara, eu procuro passar para elas conceitos mesmo de jogo. Então, o que é um retorno, o que é uma transição, uma superioridade numérica. O grosso, 80% do treino é o rolo melão. Joga, não tem nada de 3-1, 2-2, 4-0. Vamos se divertir. Elas querem ir lá para isso, elas querem brincar e se divertir. Porém, eu procuro passar para elas esses alguns conceitos do futsal simples para elas entenderem. E também ajuda, né, elas a quando vê os filhos jogar, as filhas jogarem, a entender. E é legal, cara, que não tem só lá mães de atletas, não. Eu tenho lá pessoas que jogavam no passado, né, que hoje em dia nem conhece ninguém que joga, nenhuma criança, e tá lá brincando. Então tem comigo médica, a minha dentista de lá, tem professora de educação física, mãe de aluno, tenho dona de lavar rápido. Então, assim, diversas profissões Caramba. que elas vão lá literalmente para brincar, para jogar bola, praticar atividade física. Entendeu? E, assim, é uma dica para quem tem disponibilidade no seu no ginásio, uma renda a mais, cara. Se você tem uma renda a mais que entra, entendeu? Uhum. E fora que são um novo público também que você atinge, né? Que você leva o conhecimento para eles também, né? Então é uma via de mão dupla, né? Sim, cara, é muito legal, cara, porque, assim, é um treino, cara, que relaxa, entendeu? Eu brinco com ela às vezes também, não Uhum. tem goleira, eu vou pro gol, Então, jogo na linha com elas, e assim, e você, é igual no seu aluno, você consegue observar que elas têm mais dificuldade a evolução delas. Você pega mães que jogam que é piada, cara. Tinha umas 3 mães lá que, olha, piada jogando, piada. Sabe? Eu jogo um campeonato com elas durante o ano, que é no SESC, né? Que a intenção é promover a participação das mulheres no, no esporte. Então, assim, cara, entram times com mais competitivos, organizados, né? Que jogam competição, e entram as veinhas, subóbito também. E eu coloco todas, não discrimino. E aí eu deixo com elas à vontade. Falo assim, ó, é campeonato. Vocês querem eu coloco todo mundo para jogar ou de acordo com o que eu acho? E elas falam, não, de acordo com o que você acha. Não é para colocar todo mundo para jogar, não. E tá tudo bem. E nós jogamos. Brincamos lá, elas dão risada durante o jogo, elas cascam o bico. O objetivo justamente é esse, é a diversão. Claro que às vezes está no treino a briga pelo lateral de se é minha, se é sua,
Normal. acontece, igual no treino, escanteio, se é gol, se não é. Mas é um trabalho, cara, que dá para perceber o desenvolvimento motor delas, a qualidade de vida delas, entendeu? Dá para perceber bastante. Tinha uma ex-atleta que treinou lá também. Não sei se você ouviu falar da Tita. Ela jogou no Marília, ela chegou a pegar a Não é Jennifer, que jogou estranho. em... o nome dela é Gisele, né? A pessoa chama de Tita. E ela jogou em São José, jogou bastante clube grande de São Paulo. E chegou um tempo fora, né? E ela teve uma lesão no joelho, só jogando campeonatos aqui na Baixada. E ela fez uns treinos lá comigo, mas assim, só para ela perder o medo, entendeu? Porque como era uma turma mais iniciante, adulta, então ela ia e Uhum. teria o medo para jogar. Digão, nossa última pergunta aqui você já colocou algumas vezes, né, os pais. Como é que é o seu relacionamento com os pais? Você faz reunião com eles mensalmente, uma no início, uma no fim? Como é que você planeja isso, esse contato com os pais para poder estar orientando e passando tudo o que está ocorrendo? Cara, se eu posso resumir uma palavra só, é tenso. É porque falo para ti que nós, como treinadores, que trabalhamos com criança, com iniciação, no futebol e futsal, a gente carrega algo cultural também, né? Porque muitos pais pensam que estão aqui, eu falo, pô, vocês não estão na Vila Belmiro, que lá você xinga, que você torce, grita, aqui são crianças jogando. Então, o que eu acredito que seja um modelo, vamos dizer assim, ideal. Você deixar bem claro para eles o que você, como você trabalha, tá? Por que eu estou matriculando meu filho com o Luiz? O que o Luiz tem de diferencial? É a metodologia? É a quadra? E o Luiz deixar claro para ela que você trabalha dessa forma, você acredita nisso no futsal. Então, vai para campeonato. Antes do campeonato, faço reunião. Pessoal, o campeonato funciona assim, ele é dividido assim, os tempos, cada menina joga dessa forma e tal, tal, tal. Então, acho que para amenizar os problemas é ter a conversa antes dos pais. E se você tiver algum problema durante sessões de treino ou de jogo, já pegar o pai ali ou a mãe e já conversar na hora. Eu tive muito problema com pai e mãe. E, cara, é algo que me deixa estressado. Me deixa chateado, me deixa com raiva. Tudo é um mix de sensação. Tem pai, cara, que eu já conversei numa boa, já chamei num canto, já chamei coletivamente, já briguei, já dei risada, já sentou comigo do lado do ônibus para viajar e não mudou. Já fiz de tudo. Então, eu já entendi o quê? Não adianta. Então, eu vou fazer o quê? Entendeu? Então eu tento levar na conversa, né? Assim, quando você é aluno que matricula numa escolinha, você é um cliente, né? Então você não pode perder aquela mensalidade. Você vai explicar para o pai como você trabalha, né? O seu diferencial, provar no argumento, não na boleiragem, né? Que a gente da forma que nós trabalhamos. E quando é competição, cara, às vezes é colocar o pai no lugar. Eu já cheguei em jogo com as meninas em São Sebastião, no meio do jogo, a gente ganhando o jogo tranquilo, e eu cruzar os braços e falar para os pais, agora vocês que falam com o time, eu já não falo mais nada. Vocês aí, apontar para eles na arquibancada, vocês que vão falar. Chega. Eu falo, quem manda aqui? É vocês ou sou eu dentro da quadra? A menina não sabe quem escuta. E assim, Luiz, não sei se foi uma atitude correta, se é uma atitude errada. Cada um pensa de uma forma, Uhum. mas naquele momento foi o que eu quis fazer. E aproveitando a oportunidade, te peço até licença, Opa, eu faço eu faço terapia, né, psicóloga, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu acho que todo mundo deveria fazer. E a minha psicóloga, ela é profissional da educação física, é ex-psicóloga do Santos Futebol Clube, né, Juliane, e eu vou fazer uma live com ela sexta-feira só sobre esse tema, só para bacana. falar com pai e com mãe, só sobre pai e mãe, né? Então, como ela tem um currículo, trabalho acabado, já trabalho profissional, hoje ela é atual psicóloga da Seleção Brasileira de Skate, eu vou fazer com ela essa live aí, porque nas nossas sessões de terapia, pai e mãe entra bastante na nossa conversa. Beleza, Digão, 20 segundos aí para você se despedir da galera. Meu muito obrigado, viu? Luizão, obrigado a todos que acompanharam. É um prazer falar com você. Sempre que precisar, pode contar comigo. E quem quiser também me adicionar nas redes sociais, fica à Boa. vontade. Beleza, Digão, sucesso aí, viu? Obrigado pela live, muito feliz por receber você aqui, viu? Deus abençoe aí e vamos vencer essa pandemia e voltar para os nossos trabalhos. Amém, Abração. Luiz. Vai dar tudo certo.